Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo tranquilo? Eu sou o professor Danilo Cruz. Estamos hoje prosseguindo os nossos estudos a respeito da série de livros Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. E hoje nós prosseguimos no estudo do volume de número 2, tendo a oportunidade de finalizar o capítulo sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como Pastorino o chama. Este que é, na verdade, a pérola do Evangelho, a pérola do texto bíblico em geral. Eu já vi inúmeros palestrantes falando que Mohandas Gandhi, o Mahatma Gandhi, famoso, que libertou a Índia do domínio britânico, dizendo que ganhou de presente uma Bíblia quando foi para Londres, e aí, abrindo aleatoriamente, caiu exatamente no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Ele então leu aquilo e ficou embevecido com a beleza daquele texto. E aí se perguntava por que os amigos que deram o presente a ele, a Bíblia, não seguiam o que ali estava escrito. Ele achava aquilo, de certa maneira, algo curioso. Pois bem, esse, como dizem que ele afirmou, que é o texto que, se perdessem todos os textos já escritos pelo homem e restasse apenas o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo, na opinião de Mohandas Gandhi. Olha que interessante, dá para a gente ver como é um texto crucial para que a gente estude, ou como diz Pastorino, para que a gente se ajoelhe para ler todos os dias, para lembrarmos, né, que realmente é algo que nos incita ao trabalho, à prática do bem, realmente é algo que nos toca. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, vai afirmar que o Sermão do Monte é a carta de Jesus em nome da pacificação, em nome da não violência. É o convite feito pelo Cristo a nós, lá na sua época, àqueles homens, tanto quanto a nós na nossa época, que procuremos ter, né, essa consciência a respeito do que necessitamos com relação à paz em nossas vidas. Então, que a gente se debruce sobre isso. Vamos lá, vamos ao texto, lembrando aí, né, o texto de Mateus. Na semana passada, nós falávamos da interpretação do texto de Mateus, no capítulo do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, e aí eu trago novamente as palavras de Mateus para a gente contextualizar, para a gente refrescar nas nossas memórias e lembrar do que a gente está falando, né? O capítulo 5 de Mateus, os versículos de 1 a 12, como a gente já viu nas semanas anteriores. Mateus diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, depois de sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos e, abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo: felizes os mendigos do Espírito, porque deles é o reino de Deus. É o reino dos céus, melhor dizendo, perdão. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que forem perseguidos por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem,
vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso prêmio nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Esse é o texto, a gente já viu os passos, né? O primeiro e segundo passo na semana passada, e hoje a gente vai para o terceiro passo, que é do plano astral animal, a lei da justiça, a causa e efeito, né? E aí é importante trazer que o estado de consciência é de sono com sonhos. A expansão é das emoções, as forças são as forças animais, a cor é o amarelo, e o efeito concretiza a ação da lei de causa e efeito, que é o chamado karma, pela tradição hindu. A bem-aventurança é felizes os mansos, porque herdarão a terra. Cristo, nesse plano, vai dizer o quê? Eu sou a porta das ovelhas, lá em João, no capítulo 10, versículo 9. A prece que Pastorino traz nesse passo é: desliga-nos dos nossos débitos kármicos, assim como desligamos aqueles que nos devem. Ou seja, perdoa-nos. Né? É aquela parte do Pai Nosso. Além do corpo, além das sensações, o aspirante sente justamente a proporção que evolui, o atraso que lhe causam as emoções, a manifestação puramente animal da alma. As emoções aí são vistas por Pastorino como movimentos anímicos entre dois polos extremos, o positivo, que é o amor, e o negativo, que é o ódio, na perspectiva de Pastorino, com todos os matizes intermediários que isso aí traz. O que mais prende o espírito ao ciclo reencarnatório é exatamente essa faixa emocional, na perspectiva que Pastorino apresenta, que os não evoluídos confundem com a evolução, quando na verdade a experimentam em relação ao polo positivo. E aí Pastorino se explica dizendo que o devoto que sente emoção e chora ao orar, aquele que se emociona justamente quando vê a dor alheia, sentindo em si mesmo, o amoroso que vibra emocionalmente diante da pessoa ou diante das pessoas amadas, ou o orador que derrama lágrimas emotivas nas pessoas que estão assistindo, né, ao narrar os sofrimentos de Jesus, que comove o auditório, arrastando o auditório a uma reforma mental. Todos estes estão agindo no plano puramente animal, que é justamente o plano das emoções. O Pastorino vai lembrar que o amor, a caridade e a prece que Jesus ensinou não são manifestações emotivas, são manifestações espirituais e só poderão ser puras, elevadas, divinas, quando nada mais tiverem de emotividade. Olha que estranho isso, né? Mas Pastorino traz isso dizendo que a libertação dessa emotividade, que tanto mal causa à humanidade ainda, só é obtida quando a criatura conquista a mansidão, a paciência, a resignação ativa, a conformação com tudo o que com ela ocorre, né? Então, ele vai dizer que Cristo, em relação a este plano, é justamente a porta das ovelhas, porque só através dele nós podemos sair do plano animal, ou seja, das ovelhas, e penetrar no reino hominal, subindo aí de nível, né, até o reino celeste ou divino, conforme a gente vai ver mais adiante. Então, a prece aí coincide perfeitamente, né, que a lei do plano é justamente a da justiça, e, portanto, a lei do karma, né, a lei de causa e efeito, que só age e só pode agir, na perspectiva que Pastorino apresenta, no plano emocional. E é justamente por isso que a prece que Jesus ensinou é justamente do desliga-nos dos nossos débitos kármicos, assim como nós desligamos os que nos devem, os que nos têm débitos. Então, o termo grego aí exprime resgatar, soltar, desligar, libertar. Né? No caso, não perdoar, mas a condição de obtermos isso, conforme a gente vai ver
lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 15, é de que, de nossa parte, também desliguemos os outros. A tradução comum é perdoar, que ainda supõe aí uma questão da emoção. O perdão, na visão que o Pastorino apresenta, dá a entender que a pessoa se sentiu ofendida e depois reagindo, vencendo-se a si mesma superiormente, ela concede com generosidade o perdão. Tudo aí no campo das emoções. O ideal é você não se sentir ofendido, né? Jesus, como diz Pastorino, não ensinou nada disso. Mas era naturalmente que a humanidade aí, né, de uma maneira natural, que tantos séculos viveu e ainda vive às expensas das emoções, só pudesse compreender a partir desse próprio plano. Então, vendo melhor hoje, Pastorino vai dizer que a gente tem uma forma de compreender que não é isso. Trata-se aí do desligamento, como tão bem exprime a palavra original grega. É desligar, não é perdoar. Então, nem a criatura se sente ofendida, ou seja, nada atinge o nosso eu real, então não tem por que eu me ofender. Eu não preciso perdoar justamente porque não me ofendi. Porque eu não me julgo magoado. Simplesmente se desliga como se as ocorrências tivessem passado com pessoas outras, com pessoas totalmente estranhas. Então o perdão aí ainda supõe, da parte de quem o dá, o sentimento emocional da vaidade. Olha aí que fala impactante de Pastorino, né? Ele diz o quê? Que de fato, qualquer pessoa que atinja o nosso eu pequeno só fere exatamente uma criatura estranha, passageira e ilusória, porque na verdade não tem motivo para se importar com isso, e o eu real, inatingível, não vai se importar, obviamente. O que tem que fazer aí é desligar-se totalmente para subir de plano e não ficar preso nas emoções mais variadas que aí estão, que só trazem, na verdade, perturbação na visão que o Pastorino apresenta. Então, aqueles que têm as emoções vencidas, todas as boas e as más, eles vão conseguir a mansidão mais absoluta, a inalterabilidade, né? Essas herdarão a terra após sua reencarnação. Chegarão na ataraxia, e aí vão herdar a terra. O quarto passo é o passo intelectual, é do homem. A lei é a da liberdade, o efeito é o poder de condicionamento. O estado de consciência é da semivigília. A expansão, na visão que Pastorino traz, é a oposição entre o eu e o não eu. A força é a humana, a cor é o verde, o efeito é o ensino intelectual. A bem-aventurança é: felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque serão fartos. E aí o Cristo nesse plano é aquela frase que ele diz assim: eu sou o bom pastor, que está lá em João no capítulo 10, versículo 11. E a prece é: dá-nos hoje nosso pão supersubstancial. E no plano intelectual aí a criatura já começa a ter alguma capacidade de raciocínio, a ter discernimento, a fazer escolhas de maneira mais consciente. E aí, dessa forma, ela pode condicionar sua própria vida. Ela já opõe, pela divisão satânica, o eu contra o resto do mundo, que é o não eu. A divisão satânica a gente já explicou anteriormente, né? Então, o intelectualismo cerebral, querendo aí provas de tudo, indagando o porquê de tudo, e só aceitando o que o próprio cérebro tem capacidade de compreender. E aí é importante ver que Pastorino diz o quê? Que uma coisa evidente a um cérebro desenvolvido pode ser um mistério insondável para outro que ainda não tenha se desenvolvido. Então, uma integral luminosidade clara ao matemático vai ser um emaranhado de letras obscuras para o cérebro virgem nesse ramo específico. E é bom lembrar, né, que muita gente nem mesmo entende o que significa a palavra integral que Pastorino aí escreve e a gente viu agora há pouco, né, na verdade. Então, há uma infinidade de estágios também nesse plano.
A bem-aventurança vai se explicar de uma maneira perfeita, que é exatamente o felizes, os famintos e sequiosos de perfeição, porque serão saciados, serão fartos. No plano em que vige a lei da liberdade, são felizes precisamente os que buscam a perfeição nesse caminho, né? E aí, não aqueles que buscam a tortuosidade dos enganos, os que se esforçam em conformar-se, em ajustar-se ao espírito reto e não à matéria sinuosa. E aí, Pastorino pede que a gente observe que a natureza física tem horror à linha reta perfeita, né? E aí é bom a gente lembrar que Jesus, nesse plano, diz o quê? Eu sou o bom pastor, aquele que pode guiar o seu rebanho com segurança e amor. A prece, que é a mais necessária aí, que é justamente o dá-nos hoje o nosso pão supersubstancial, ou seja, o alimento básico que está acima da substância, que está no espírito, que é a iluminação do intelecto. Olha que fala interessante de Pastorino que põe a pensar, né? Vamos para o quinto passo. O quinto passo é do plano do espírito, ou seja, super-homem, ou sobre-humano, né? O efeito é o serviço, o aperfeiçoamento contínuo, o estado de consciência é o da vigília, a expansão é a compreensão do eu real. As forças são super-humanas, a cor é o azul, o efeito é a dedicação a Deus e às criaturas. A bem-aventurança é felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Cristo no plano diz o quê? Eu sou a ressurreição da vida. Lá em João, capítulo 11, versículo 25. A prece é justamente o seja feita a tua vontade. E aí Pastorino vai dizer que nesse quinto plano a criatura já superou o intelecto, já ascendeu acima da personalidade dividida, que é egoísta, já compreendeu que seu eu real não é o quaternário inferior, pura manifestação temporária e ilusória de um espírito eterno. Não é nada disso. Então ele é o espírito eterno. Logicamente, em vendo isso, ele percebe que só existe um caminho, que é o autoaperfeiçoamento contínuo, sem parada e sem retrocesso. Então, com essa percepção, aponta Pastorino, esse espírito se dedica a Deus nas criaturas e as criaturas de Deus servindo-as com todas as suas forças. E justamente por conta disso, a bem-aventurança vai dizer que são felizes os misericordiosos porque obterão misericórdia. Ou seja, quanto mais misericordioso na ajuda aos outros, mais as forças super-humanas o ajudarão. E aí Pastorino aponta que a esse plano Cristo se revela, ele diz, eu sou a ressurreição da vida. Por isso os que estão nesse plano sabem que a vida não termina com o desfazimento da personalidade transitória. Eles sabem que esta atual sobre a Terra não é a vida, mas apenas uma prisão e que apenas estão manifestados temporariamente na matéria. Eles sabem que no Cristo interno eles têm o reerguimento da verdadeira vida, que temporariamente se encontra eclipsada pelo encarceramento no corpo denso. Mas a vida real, a vida que existe potencialmente em nós, embora ainda abafada, nas palavras do próprio Pastorino, se reerguerá, porque o Cristo interno, que somos nós, é substancialmente o reerguimento, ou seja, a ressurreição, o ressurgimento dessa vida. E a prece, como disse Pastorino, que é seja feita a tua vontade na terra tal como é feita nos céus, constitui justamente uma aceitação plena e incondicional do nosso estágio terreno na cruz da carne. Porque a criatura aí já sabe como seu eu real e já conhece a ilusão de seu eu terreno. Ela pede, então,
que nesse eu terreno se realize em cheio, sem nenhuma limitação, tal como se realiza justamente no plano espiritual, que é o celeste. Lá no sexto passo, o Pastorino vai dizer que é um plano mental. A lei é perfeição e o efeito é harmonia integral. Nesse sexto passo, o estado de consciência é a visão direta e a expansão é o eu único em todos, ou seja, um sentimento de fraternidade absoluta. As forças são as angélicas, a cor é o violeta, o efeito é a compreensão total, o autossacrifício, e a bem-aventurança é felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Cristo, nesse plano, diz o quê? Eu sou o caminho da verdade e da vida, conforme a gente lê lá em João, no capítulo 14, versículo 6. A prece é: venha a nós o teu reino. E aí o Pastorino vai dizer que nesse sexto plano, que é o plano mental, a criatura já está iluminada, e justamente daí os hindus chamam esse plano de plano búdico, porque já há uma iluminação. O homem já conquistou uma perfeita paz interna, uma harmonia integral no corpo e no espírito. E ele já compreendeu que seu eu real é único em todas as criaturas, pouco interessando qual é a manifestação externa e transitória que esse eu real assuma. E aí as forças angélicas estão justamente a serviço e com elas sintonizam aqueles que atingiram esse plano. São os místicos de qualquer corrente, os verdadeiros Vedantas, usando a linguagem indígena. Então a cor violeta é representativa da mistura entre o rosa, que representa a devoção, e o azul claro, que é a espiritualização. E justamente assinala a aura dessas criaturas que superaram a própria personalidade e vivem na individualidade. Então, aí a gente vê que existe uma compreensão total da vida e a verdade é sentida em toda a sua amplitude, como aponta Pastorino. O homem se entrega ao sacrifício de si mesmo em benefício da coletividade, na maior das harmonias internas. A lógica do felizes os limpos de coração, que é justamente que corresponde exatamente a esse plano. São pessoas limpas de coração, já que a criatura, como diz Pastorino, que já atingiu esse ponto, está desapegada de tudo e tem um coração totalmente limpo e vazio, para nele abrigar apenas o Cristo interno. Olha que interessante, né? Então ele diz que essa pessoa já superou as emoções e ama sem mistura de emoção. Ama de maneira integral, sem distinção, a todos e a tudo, porque sabe por experiência pessoal que o eu, com E maiúsculo, é o mesmo em todos e em tudo. E justamente, portanto, todas as criaturas são um único espírito, conforme a gente lê lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 4. Disse Cristo aos desse plano, justamente: eu sou o caminho da verdade e da vida. E aí ele nos indica, com o seu exemplo, o caminho que todos nós necessitamos seguir para atingir a vida, para atingir a verdade que ele conhece, porque já percorreu esse caminho, já percorreu todos esses estágios vitoriosamente. E só ele, que sobrepujou todos os planos, pode nos trazer essas elucidações com tanta segurança, não apenas aí com suas palavras, mas com sua vivência, né? Que é o mais importante, que é a vivência perfeita, sublinhada justamente pelo sacrifício pessoal total em benefício da humanidade, que é o que o Cristo vem nos ensinar a fazer. Então, por isso, ele pode bem dizer ser ele, o Cristo interno, manifestado em toda a sua plenitude em Jesus, o caminho da verdade e da vida. Ele era realmente, ele é ainda, né? Então a prece, venha a nós o teu reino, vai expressar bem aí a ânsia que nós temos de penetrar neste plano do reino espiritual, que é justamente o reino do Pai, o reino divino.
E aí a gente chega no último passo, que é o sétimo passo, que é o plano divino, o plano átmico. A lei é a beleza, o efeito é a contemplação absoluta. O estado de consciência é a integração e unificação, que também Pastorino chama de transubstanciação, que a expansão é justamente a fusão total em Deus e em suas criaturas. As forças são as divinas, a cor é a dourada, o efeito é a vida. A bem-aventurança é felizes os pacificadores, porque serão filhos de Deus. O Cristo no plano é eu sou a videira e vós os ramos. João, capítulo 15, versículo 1, é onde está essa frase, né? E a prece é santificado seja teu nome. E aí, nesse sétimo plano, que é o plano divino, a lei que vige é a lei da beleza, daí, inclusive, como disse Pastorino, tanto atrai a todos a beleza em qualquer de seus graus e planos. Então, nesse ponto, já a união não é mais intermitente, sendo superada mesmo a visão direta. Já existe aí a contemplação absoluta, constante, numa integração perfeita. É exatamente aquela unificação, aquele casamento cósmico. Eu e o Pai somos um, como aponta João no capítulo 10, versículo 30. E a criatura, através da vivência em Cristo, se unifica e se funde em todas as criaturas de qualquer plano. A cor dourada, como aponta Pastorino, exprime aí o resplendor da beleza e daí exercer o ouro tanta atração em todos, né? E é justamente onde agem as forças divinas que atuam e são atuadas pelos seres cristificados no sétimo plano. E aí o efeito de tudo é a vida em Deus, porque Deus passa a viver plenamente na criatura, nele habita toda a plenitude da divindade, como aponta Paulo na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9. E já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo também fala isso na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Então, a bem-aventurança enaltece esses que são, na verdade, os pacificadores, os que levam a paz, os que, com sua simples presença, com a ação benéfica da sua aura, irradiam a paz e são capazes de pacificar corações e pessoas. Esses pacificadores serão os chamados filhos de Deus, porque só os filhos de Deus são capazes de pacificar realmente, não com a paz externa, mas com a paz de Cristo, como aponta Jesus falando, na minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como a dá o mundo. Não se perturbe o vosso coração. João aponta isso no capítulo 14, versículo 27. Então, Cristo nos diz nesse plano, eu sou a videira e vós os ramos. E aí ele afirma a seguir que só podem ter vida os ramos enquanto eles estiverem unidos à videira. Então, o vinho exprime aí no simbolismo esotérico justamente o espírito. O Cristo, na verdade, faz aqui a revelação total, que é a videira, senão a reunião total do tronco e dos ramos. Então, o Cristo só estará integralizado quando a humanidade de que ele é a cabeça, conforme coloca Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, quando estiver toda unida a ele na unidade total e fundamental. Então, o nome aí é a representação externa da substância. Quando a humanidade, em todas as suas partes, que são, na verdade, a manifestação externa no Cristo cósmico, estiver santificada, aí então poderá o Cristo dizer realmente: completei a obra que me confiaste para realizar, conforme está lá no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 4. Pois não perdi nenhum dos que me deste, João, capítulo 18,
versículo 9. Esse é, então, portanto, o pedido da prece desse plano, que diz o quê? Que teu nome e as tuas manifestações sejam santificadas. Olha que interessante essa visão. Diferente, né? A gente não está muito habituado com isso. Mas aí Pastorino diz que após a enumeração dos diversos passos do caminho desse aperfeiçoamento, o texto continua lido naquele mesmo tom. Nada exige, no entanto, que essas últimas bem-aventuranças tenham sido proferidas na mesma ocasião. E também nessa ordem, né? Aí a gente vê que ele coloca o quê? Que elas podem, inclusive, ter sido ensinadas em um outro momento e possivelmente acrescentadas pelo evangelista ali naquele instante do texto para continuar a série. Mas também podem ter sido ditadas em seguida às outras, sem que isso necessariamente influa nesses 7 passos que nós estudamos, concluímos hoje, né? Então, a gente precisa afirmar, como disse Pastorino, que as 2 vezes seguintes, em que se repete a palavra felizes, não fazem parte dos 7 passos do caminho, né, justamente o caminho da perfeição, que representam, na verdade, uma espécie de um corolário, um resultado fatal, inexorável, que advirá a todos os que seguirem por essa estrada. Todos, sem exceção, aponta Pastorino, todos os que perlustrarem, ainda que apenas os primeiros passos nessa senda, serão perseguidos por causa da retidão, por causa da busca pela perfeição, né, dessa vida que eles assumiram. Felizes, contudo, serão, porque, embora perseguidos, e até mesmo porque perseguidos, mais depressa atingirão a meta. E também serão felizes, obviamente, os que forem injuriados, perseguidos e caluniados, já que isso aí ocorreu sistematicamente com todos os profetas, que eram médiuns, valendo lembrar na fala de Pastorino, que passaram pelo planeta Terra, né? Então, portanto, é normal que no polo negativo em que nós ainda nos encontramos, nós recebamos malevolência em troca do bem que nós pretendemos distribuir. Então, é interessante observar aí que o termo grego traduzido como sendo injuriar é oneidesonsin, que é formado de onos, que é burro, e de eidos, que é figura. Ou seja, chamar de burro. Injuriar é chamar de burro, né? Então, realmente, no grafite que foi encontrado no Monte Palatino, lá em Roma, que hoje é conservado, inclusive, pelo Museu Kirchner, lá em Roma, nós vemos pregada justamente a cruz, uma personagem com a cabeça de burro. Ou seja, uma interpretação profunda que não difere muito da interpretação comum. Então, realmente, todos os que entram ou procuram entrar pela estrada do autoaperfeiçoamento, justamente em busca desse Cristo interno, esse Cristo interior, vão encontrar grandes dificuldades em todos os lados. Da parte de outras criaturas, ou seja, externas, e também da parte dos seus próprios veículos físicos inferiores. Suas questões internas aí também estão colocadas. Então, as dificuldades parecem, muitas vezes, serem insuperáveis. E daí ser chamada de estrada estreita, porque realmente é uma estrada difícil. Todos os atropelos investem justamente contra aqueles que buscam se destacar da craveira comum da humanidade, que justamente forcejam por sair do polo negativo, onde ainda estagiamos, onde ainda estamos presos há milênios. E tanto há a aprender. Interessante a visão simbólica, mística, por que não dizer assim, que Pastorino apresenta para a gente, né? É um tanto diferente, a gente não está muito habituado com esse olhar, mas é um olhar que põe a pensar que realmente tem uma gradação, né? Existem realmente alguns passos para esse processo de aperfeiçoamento. Vale a meditação para que a gente possa
aprender um pouco mais, crescer um pouco mais e perceber na vida de Jesus o nosso modelo, né? Uma vida exemplar que nós precisamos viver para poder alcançar esse aperfeiçoamento, esse casamento com o Cristo cósmico que todos tanto almejamos em nossas vidas. Então, que as bênçãos do Mestre alcancem nossas almas e toquem nossos corações, a fim de nos inspirar e de nos incitar nessa estrada aí do caminho da verdade e da vida. Grande abraço, até a próxima semana, com fé em Deus. Tchau, tchau.